Pensa só, e se a gente pudesse abrir as portas não só de uma sala de aula, mas da nossa própria maneira de enxergar o que é aprender? E se a vida, com toda a complexidade dela, se tornasse o verdadeiro currículo? É sobre essa expansão do olhar que a gente vai conversar hoje. Olá, sejam bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, o nosso foco é uma palavra que carrega muita força: desemparedamento. É, na verdade, um convite para a gente questionar as paredes, tanto as de concreto quanto as invisíveis, que definem a educação como a gente conhece. Bom, vamos começar com uma pergunta que talvez a gente nunca tenha parado para pensar de verdade. Se uma criança passa a maior parte do tempo dela cercada por cimento, por concreto, o que essa arquitetura está silenciosamente ensinando a ela sobre o mundo? Para a gente conseguir entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e diagnosticar o problema. Vamos analisar o que estão chamando de arquitetura do confinamento. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a lógica da escola tradicional, né? O corpo fica contido, o silêncio é obrigatório, o foco é em reter conteúdo. É uma lógica de previsibilidade. Do outro lado, um lugar que não é uma escola, como o museu, ele convida ao movimento, à escolha, ao toque, à investigação. A curiosidade ali, ela simplesmente floresce, sem o peso da nota. A pergunta que fica é: por que a gente acredita que aprender só acontece com o corpo parado? E essa planta baixa aqui, ela ilustra perfeitamente a origem do problema. O design de muitas das nossas escolas, ele praticamente não mudou em quase 200 anos. É um modelo de escola-fábrica. A sala de aula é o centro de tudo, o pátio é meio estéril e o tempo é todo picotado pelo sinal a cada 50 minutos, que nem uma linha de produção. Objetivo principal? Controle. Então, o ponto crucial está todo aqui, nessa tabela. Na escola-fábrica, o espaço confina. A natureza é quase um prêmio, sabe? O aluno é passivo e o risco? O risco é algo que tem que ser evitado a todo custo. Já na escola desemparedada, a lógica se inverte completamente. O espaço convida a exploração, a natureza é material de estudo, o aluno é um pesquisador ativo e o risco benéfico é visto como uma baita ferramenta para construir resiliência. E esse confinamento, ele não afeta só o aprendizado, não. Ele acaba alimentando um ciclo com consequências bem profundas para a saúde e para o bem-estar de todo mundo. Olha só esse fluxo. Começa com a urbanização, com o emparedamento, que leva, claro, a um distanciamento do mundo natural. Isso causa sintomas físicos, emocionais, o que por sua vez gera uma cultura de superproteção, de suprimir o risco, autonomia. E com menos autonomia, as crianças se afastam ainda mais do mundo lá fora. E aí, o ciclo se repete. E os resultados disso são muito concretos e bem preocupantes. Com quase 85% da população brasileira vivendo em cidades, a natureza acaba virando um passeio de vez em quando. As crianças perdem a chance de desenvolver habilidades essenciais de autonomia. E o que a gente vê? Um aumento de diagnósticos de obesidade, de hiperatividade, de desequilíbrio emocional. Essa citação do Richard Louv, ela resume tudo de forma brilhante. A gente não está falando de uma doença individual, mas de uma denúncia. É uma crise sistêmica do nosso tempo causada por esse divórcio entre a infância e o mundo natural. Mas ok, depois de entender o tamanho do problema, vem a esperança. Vamos descobrir o que, afinal de contas, significa esse tal de desemparedar. A definição, por si só, já é uma libertação. Desemparedar é o ato de abrir as portas. É permitir que a criança seja pesquisada e que ela pesquise em sua liberdade total, sem os limites físicos e conceituais de uma sala de aula. Não é só levar a aula lá para fora, é deixar que o fora dite a aula. E esse pensamento é fundamental. O pátio, o parque, a rua, esses não são lugares para uma pausa. Eles são o laboratório. É ali que a criança investiga o vento, a terra, o outro, de um jeito que louça nenhuma jamais vai conseguir ensinar. A filosofia é linda, inspiradora. Mas como é que a gente coloca isso em prática? Vamos ver um roteiro bem prático, bem tangível. O processo todo se baseia em 3 pilares, bem simples de entender. Primeiro, escutar as crianças. Segundo, formar os educadores para essa nova postura. E terceiro, articular os territórios, ou seja, conectar a escola com o que tem em volta dela. Então vamos para o passo 1, escutar. E essa história é muito, muito reveladora. Numa escola lá em Novo Hamburgo, umas crianças foram levadas para um pomar que ficava ali do lado. E quando elas viram um monte de laranja caída no chão, perguntaram indignadas: quem foi que jogou as laranjas no chão? Essa pergunta tão ingênua
ela na verdade denuncia uma perda gigantesca. Ao confinar a criança, a gente rouba dela o conhecimento que vem da experiência, sabe? O conhecimento dos ciclos da natureza, do tempo que passa de verdade, do nascimento, da morte. A gente perde o currículo invisível da própria vida. E o segundo passo, que é crucial, é o desemparedamento do próprio educador. Ele precisa deixar de ser o controlador do corpo para se tornar um observador intelectual da pesquisa que a criança faz. E para isso, é fundamental resgatar as próprias memórias de infância na natureza para conseguir vencer o medo de expor os alunos ao mundo. E, finalmente, o terceiro passo. Ah, mas e se a escola não tem uma área verde enorme? A resposta é: olha ao redor. A praça, o quintal do vizinho, o parque. O portão da escola não pode ser uma fronteira. Ele precisa, urgentemente, virar uma ponte. E essa ideia de ponte nos leva para a visão final, que é a mais ambiciosa de todas: a cidade inteira se tornando um grande espaço de aprendizado. Esse diagrama aqui mostra essa expansão de um jeito bem claro. Começa na sala de aula, que é o ponto de partida, não o destino final. Dali, se expande para o pátio da escola, depois para a pracinha da vizinhança e, por fim, para a metrópole inteira. Mercados, feiras, parques, museus, tudo vira currículo vivo. E essa árvore do aprender resume perfeitamente essa nova forma de enxergar a educação. Nos galhos dela, a gente vê os elementos essenciais: a criança como protagonista, o risco calculado, o ambiente como um terceiro educador e a cidade educadora. O aprender deixa de ser uma coisa só da cabeça, sabe? Passa a ser uma engrenagem sistêmica, visceral. Vamos terminando com essa frase que é quase um manifesto. Desemparedar é, na essência, devolver para a criança o direito ao mundo. É a compreensão radical de que o lado de fora não é uma pausa do aprendizado, mas sim o palco principal dele. E para a gente ficar com essa reflexão, eu deixo uma última pergunta no ar. No modelo que é de fato desemparedado, onde é que termina a escola e onde é que começa o mundo? Talvez a resposta seja que essa fronteira, ela nunca deveria ter existido.